contigo, nossa eterna gratidão. O Evangelho segundo o Espiritismo, item 20. Para resistir a uma tentação. Todo mau pensamento pode ter duas origens: a própria imperfeição de nossa alma ou uma funesta influência que age sobre ela. Neste último caso, é sempre um indício de uma fraqueza que nos torna passíveis de receber essa influência e, consequentemente, indício de que nossa alma é imperfeita. Assim sendo, aquele que fracassou não poderia apresentar como desculpa a influência de um espírito estranho, porquanto esse espírito não o teria induzido ao mal, se o considerasse inacessível à sedução. Quando nos surge um mau pensamento, podemos então supor um espírito maléfico nos induzindo ao mal, e ao qual também somos totalmente livres de ceder ou de resistir, como se fossem as solicitações de uma pessoa viva. Ao mesmo tempo, devemos imaginar que o nosso anjo guardião, ou espírito protetor, por sua vez, combate em nós a má influência, esperando com ansiedade a decisão que vamos tomar. A nossa hesitação em fazer o mal é a voz do bom espírito, que se faz ouvir pela nossa consciência. Podemos reconhecer que um pensamento é mau quando ele se afasta da caridade, que é a base de toda a verdadeira moral. Quando o pensamento tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo, quando a sua realização pode causar um prejuízo qualquer a outra pessoa, quando, finalmente, ele nos estimula a fazer aos outros o que não desejaríamos que aos outros nos fizessem. Boa noite a todos. Obrigada. Era do nada lento, eu me lembrando aqui do desenho do Pica-Pau. Né? Quando ele quer fazer alguma coisa, num ombro aparece o anjinho, aí no outro aparece o diabinho com o garfo e induzindo a fazer a coisa. Mas eu não vou falar nada porque eu sei que o Carlos vai falar sobre isso. Então, meu irmão Carlos, que Deus te abençoe, que seu dia você seja o semeador desta noite, com a graça de Deus. Quase na altura, né, dele? Agora melhorou. Boa noite a todos. Que nesse instante os nossos pensamentos estejam voltados ao bem na hora que sucede, né? A palestra de hoje vem com um tema muito, eu acho que para todos nós corriqueiro, né? É o pensamento. Onde estamos morando? Porque na realidade a gente acha que o nosso corpo físico é só o que está prendendo o nosso espírito. A nossa verdadeira morada está no pensamento. Se você vibra positivo, você está positivamente vivendo bem. Se está pensando negativo, aí a sua morada é totalmente negativa. Mas o que é o pensamento? Podemos dizer que o pensamento é a sequência de representações e conceitos, não pertence ao tempo e nem ao espaço. Para o Espiritismo, é o elemento nobre, modelador das ações dos espíritos, através do fluido etéreo. Se é o modelador nobre, então podemos modificar qualquer coisa. Então, esse é o objetivo do pensamento. A manutenção constante dos nossos pensamentos numa imagem ou num sentimento acaba provocando a situação condicionadas a que chamamos de reflexo mental. Então, se quer a cura,
pensamentos positivos. Automaticamente, se só pensamos em doença, a doença vai se instalar corriqueiramente. Porque quando Cristo disse, vós sois luz, então foi isso o pensamento que ele disse. Positivamente, tu és. Mas o pensamento em si, qual é o tempo ou a trajetória que ele pode alcançar? A velocidade média de propagação dos impulsos nervosos é cerca de 100 metros por segundo. Então, automaticamente, quando vocês estão pensando no que eu estou falando, 100 metros por segundo ele está se propagando. Ou em velocidade equivalente a 360 km horários. Então, ainda bem que não sou eu que não estou com o telefone. Sinceramente, não sei o que é. O telefone de Ivan. Então, essa é a velocidade corriqueira dos nossos pensamentos. Então, quando a gente pensa em alguém, por mais longe que esteja, a velocidade do nosso mente ocorre automaticamente a 360 km por hora. Toda partícula decorre do decorrente mental, nascido das emoções e do desejo ocultos do espírito, através dos fenômenos íntimos e profundos da consciência, cuja estrutura ainda não conseguimos abordar, se desloca e reproduz, ou seja, em radiações eletromagnéticas. Então, nossos pensamentos é energia. Então, é aquele ponto que eu acabei de dizer. Se pensar positivo, coisas positivas acontecem. Se estamos em vibrações negativas, é corriqueiramente. Se eu penso em fazer um mal a alguém, o pensamento de outro junta-se com o meu, cria aquela egrégora. Talvez o pensamento que eu criei, aquele, não possa atingi-lo, mas vai atingir diretamente a outra pessoa. Então, eu fui impulsador também dessa energia. O famoso estado de brincadeira que a família faz, ou seja, irmão contra irmão. Um brinca prestando aquele bullying corriqueiro, né? Tu é mais filho do que eu, tu não serve para isso. Então, se eu cair nesse sistema de vibração, aquilo vai me atingir. Se não, a energia que ela emanou para mim vai ser a mesma energia que vai voltar para ela. Aí é culpa dele. Eu não fiz nada. Simplesmente eu não dei trela ou senti a energia negativa que foi emanada. Sintonia e identidade ou harmonia vibratória. Isto é, o grau de semelhança das emoções e radiações mentais de dois ou mais espíritos, seja encarnado ou desencarnado. Aquela mesma sintonia que eu acabei de falar para vocês, onde se eu penso, alguém está pensando da mesma forma. Se eu ajo, alguém está agindo da mesma forma. Então, vibrações são energias. Então, vibrem positivo. Sentimentos e ideias. Por outras palavras, a sintonia é uma expressão física de uma realidade mais profunda, que é a afinidade moral. Isso está no livro da Evolução no Terceiro Milênio, capítulo 4, item 11. Mas Kardec, quando
prescreveu em suas indagações o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, ele foi muito sábio em perguntar aos espíritos a realidade. E diz assim na revista: basta ao espírito pensar tal ou tal coisa, que tal coisa se produzirá. Pelo pensamento e pela vontade, os espíritos modificam os fluidos em várias direções, ou os combinam ou dispensam. Pode formar formas com diversas aparências. Isso ele fez em seus apontamentos na Revista Espírita, ano 11 de junho de 1968, e foi relatado também no livro da Gênesis, no sistema de fotografia do pensamento. Então, por isso que diz que quando a gente desencarna, a gente cria um mundo pasmático lá, e esse é o mundo onde vamos estar vivendo. Mas na questão da penetração dos nossos pensamentos pelos espíritos, a pergunta 457, Kardec faz a seguinte pergunta: os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? E a resposta foi: certamente, pois quando vós julgais bem escondido, muitas vezes ao vosso lado, uma multidão de espíritos vos veem. Então a gente faz aquele pensamento. Então, eu escondo para vocês, mas os espíritos todos sabem, o mais profundo que seja. Certamente, pois, as 458, quando pensamos de nós, quem pensa os espíritos de nós que estão ao redor e nos observam? Isso depende. Os espíritos levianos riem das pequenas tranquilize, ou seja, de nossas travessuras, e zomba dos vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas trapalhadas e tratam de vos ajudar, ou seja, os zombeteiros nos perturbam e riem de toda forma. Os nossos guardiões vêm, nos auxilia de toda essa forma para poder não cometermos mais essas ações. Na questão 459, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muitos frequentemente são eles que vos dirigem. Então, analisando esse item, toda a impulsão que cometemos fora de uma ética, que somos regidos por ética, ou seja, o ser humano ele tem, por isso que existem as leis, que é para nos corrigir. Então, quando defragamos contra essa lei de correção, a influência é muito, muito forte. Então, cabe-nos distinguir de quem é a influência, se é nossas ou deles. E se for nossas, é a onda de pensamento onde estamos vivendo, onde estamos sintonizados. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contraditório. Pois bem,
Nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Eu faço bem ou pratico mal? Eu sou mais mal ou não sou? Esse pensamento foi meu ou não foi? Na 461, como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que não são, do que nos são sugeridos? E eles respondem: quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. Esses são os nossos. De resto, não há grandes interesses para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não saberes. Quando Kardec fez essa anotação, eu até tinha aqui colocado para não ler, mas como foi colocado para ler, Kardec faz um pequeno apontamento a respeito dessa questão. Se fosse útil que pudesse distinguir os nossos próprios pensamentos daqueles que não são, Deus nos teria dado meios para fazê-lo, como nos deu de distinguir a noite do dia. Então, ele não quer que a gente saiba por que veio esse pensamento. Ele quer que a gente combata esse pensamento. Essa é a realidade. Que se fosse para descobrir como o dia e a noite, Deus tinha mostrado que era para a gente saber como diferenciar. Então, a prática do bem, esse é o ato fundamental. O resto não interessa, não convém. Mas eu gostaria de saber quem eu fui em outras encarnações. E se eu tivesse descoberto que tinha matado a maioria de vocês aqui? E vocês agora automaticamente estão olhando para mim. Imagina como o meu pensamento, minha forma mental ia ficar nesse instante. Então não adianta querer saber quem eu fui. O que importa é daqui para frente, não praticar mais o que eu fazia ou o que eu já fui. E assim vamos seguir. Na questão 463, disse algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isto é exato? E a resposta foi muito clara. Pode ser bom ou mal. Segundo a natureza do espírito encarnado, é sempre bom para aqueles que ouvem as boas inspirações. A influência está aí. Se quiser dar ouvido ao mal, é um para dizer não faça, e 10 dizendo vá lá, faça que é bom. E aí a gente tem o livre-arbítrio de dizer não, não quero. Ou então se enveredar por esse caminho aí e ter as sequelas e as consequências que terão de ser pagas. A 464 diz que como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom espírito ou de um mau espírito? E agora? Como distinguir um do outro? Estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão ao bem. Cabe a vós distinguir um do outro.
Será que meu guia protetor ia dizer, pega essa caneta aí. Eu não gosto desse barbudo, vai lá e fura ele. Será que meu guia ia fazer isso? Ou ia dizer, boa noite, Zé, como é que eu tá? Primeira, é um cabo bom. Meu guia não ia dizer isso, para eu ir lá e furar o rapaz. Então, cabe a mim distinguir uma coisa da outra. A questão 465, com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? E agora? O cara sai lá do seu cantinho lá e vem, influencia e dizer, vá lá e xingue todo mundo, faça o que você puder fazer, um maior número de maldade. Será que isso tem um objetivo? Ou é porque eu sou e tenho um pensamento maldoso mesmo? Será que eu estou captando agora a energia dos pensamentos de vocês? Será que eu vou filtrar? Será que eu vou acolher ou vou rejeitá-los? Onde eu estou morando agora, nesse instante? Eu estou de corpo presente aqui e de espiritualmente lá fora com os pensamentos, ou estou de pensamento aqui mesmo? Será que o que ele está falando é para mim? Ou não está me atingindo em nada? Para vos fazer sofrer como eles. Então esse é o maior objetivo quando um espírito mau nos influencia. A questão 465A diz, isso lhe diminui o sofrimento? E a resposta foi não, mas eles o fazem por inveja. Eu até sublinhei essa palavra inveja. Dos seres mais felizes. Então todos os senhores são felizes por estar encarnado nesse planeta. Mas como eu posso estar feliz se eu tenho alguma doença, se eu tenho alguma deficiência, fisicamente, financeiramente? É um feliz. Eu estou encarnado aqui, tem 7 querendo estar no meu lugar. Querendo estar encarnado, vivendo essa prova que eu estou vivendo. Sentindo no rosto de vocês essa vibração que vocês estão emanando. Então, por mais problemas que eu acho que eu posso ter, eu sou feliz, porque eles têm inveja disso. Eles querem acabar com essa felicidade que eu tenho. E Kardec vai mais longe. Ele faz outra pergunta, 665b. Que espécie de sofrimento quer que nos faça provar? Os que decorrem de pertencer a uma ordem inferior e estar distante de Deus. Então, se eu não sou feliz, eu vou pertencer a uma ordem mais inferior do que hoje eu estou e vou me afastar cada vez mais do Criador. Se eu estou a passos de tartarugas, como posso dizer, para alcançar uma divindade, ou seja, um espírito de luz, ele não quer, ele quer que eu seja mais atrasado do que ele, ou então, pelo menos, igualitário. Mentalmente, onde estamos? Estamos seguindo a ordem da evolução ou estamos seguindo a ordem dos pensamentos que são influenciados entre nós? A 466, por que Deus permite? Essa eu fiquei um pouco
Por que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal? Uma pequena análise de Deus. Amor, caridade, bondade, fraternidade. Será que ele ia permitir? Se somos pessoas ou espíritos independentes, temos o livre-arbítrio de fazer qualquer coisa. Não, mas foi Deus que disse, vá lá e faça. Será que foi isso mesmo? Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e consistência dos homens no bem. Então não foi Deus que mandou. Tu, sendo espírito, deve progredir na ciência do infinito, e é por isso que passa por provas do mal para chegar ao bem. Então, tudo que ocorre é para nós chegarmos a uma evolução. Ah, mas eu estava empregado e perdi o emprego. Alguma coisa tem. Não, mas vou ficar sem suprir minha família. Calma. Alguma coisa vai vir melhor. Se eu cair de vibração, vai adiantar de quê? Vou adoecer. Se só tenho eu que gera o alimento para dentro de casa, se eu adoecer, quem é que vai fazer isso? Que tu já estás desempregado. Quantos já deixaram empregos bons para viver aí, cuidando da família? O problema é que a gente só é imediatista, a gente só enxerga à frente. Só enxerga à frente. E às vezes a lateral está tão fácil de explicar o porquê. Nossa missão é a de colocar-te no bom caminho. E quanto mais influência age sobre ti, és tu que as chamas. Pelo desejo do mal. Porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal, quando tens a vontade de o cometer. Então, somos nós os nossos culpados. Essa é a realidade. Perdi o emprego. Mas por que tu perdeu o emprego? Tu só reclamava do emprego? Chegava todo dia mal-humorado, tratando todo mundo como se fosse carpacho, que vai lá e limpa os pés e deixa para lá. Então alguma coisa fez. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu deseja o mal. Se pés inclinado ao assassino, ou seja, tu queres cometer o crime, então foi teu desejo de cometer o crime, não foi os bons espíritos. Eles só fizeram te influenciar, aí tu caíste. Pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti. Eu vou matá-lo, eu vou matá-lo, eu vou matá-lo, eu vou matá-lo. E assim vai corrigando aquele dia todinho. Nesses dias, um conhecido meu lá no Presidente Médici, ele foi morto. O cara que matou, ele foi no açougue do meu cunhado, chegou lá e disse, estou a fim de matar um hoje. Ele foi para o bar da frente, bebeu e disse, hoje eu mato um. Voltou de novo para o açougue do meu cunhado e disse, hoje eu mato um. Aí meu cunhado olhou assim e disse, vamos fechar as portas que esse negócio está meio esquisito. Ele foi para a casa do rapaz, o rapaz estava bebendo, ele puxou a peixeira e furou o cara 3 vezes. E matou o cara. A influência foi dele? Não. Foi influenciado?
Foi. Mas o desejo de agir foi dele. Ele podia ter dito, não, esse pensamento não é meu. Mas estava escrito para o outro também desencarnar dessa maneira? Talvez sim. Foi resgatado alguma coisa? Foi. Mas o cara que cometeu o crime vai ter que pagar? Vai. Aí a gente vive naquele dilema. Mas e agora? Eu tinha de passar por aquilo, ele teve de cometer. Quem sofreu o ato, resgatou o débito. Quem cometeu, arrumou o débito. É isso que a doutrina diz. Mas a gente está falando aqui de faixa etária de pensamento. Ele foi induzido porque ele tinha um mal com ele. Foi o que foi acabado de dizer. Mas também terás outros que tratarão de influenciar-te ao bem. O que faz com que reequilibre a balança e deixe senhor de ti. Foi o que eu acabei de dizer. Ele tinha influência, teve, mas também ele era senhor de mim, porque os outros estavam dizendo, não faça, não cometa, não vá. Não é por aí. Então, automaticamente, quando ele desferiu os golpes contra o rapaz, que deixou um pai de família com 3 filhos, 2 de 3 anos, que eram gêmeos, ele assumiu a responsabilidade e vai ter que quitar por ela, tanto na lei dos homens, como também na pátria espiritual. Aí ontem a gente estava estudando aqui a vibração que o Espírito estava dizendo, como estava sofrendo. Se soubesse o mal que tinha praticado, não tinha feito o mal, porque o tormento lá é eterno e é grande. É assustador. Eu analiso assim, que quando a gente está estudando as obras, a gente leva no sentido de é uma novela fictícia, isso não ocorre com a gente, mas é a realidade. A novela fictícia é aqui. O problema do homem encarnado é que é 90% atrás de recurso financeiro e 10% atrás de a sublimação no Cristo, a bondade de um Deus, onde era para ser 90% em sublimação de um Deus e 10% para gerir o alimento. Mas a gente inverte porque a gente estava em um planeta que no momento está passando a cada dia por influências mais pesadas, porque estamos passando agora para ser, deixando de ser de expiação em prova para ser regeneração. Então aquele que não estiver vibrando com o planeta vai correr, vai sair, de todas as formas que vocês possam pensar. Ou vão se matar, como a gente está vendo muita gente aí se matando, ou vão ser mortos, ou vão ter uma catástrofe maior e vai dizimar muita gente. É a limpeza do planeta. E está próximo. Segundo a previsão de Chico, é o mês de junho, se eu não estou enganado, 23 de junho. Aí realmente passa a regeneração. Nosso planeta aumenta mais 1 grau. A evolução chegou. E aquele que não estiver vibrando na sequência do planeta, vai para um igual ao planeta Terra ou um mais atrasado. Na 467, pode o homem se afastar da influência dos espíritos que incitam ao mal? E a resposta foi clara: sim. Porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos, ou os atraem por seus pensamentos. Desejos e pensamentos é o que atrai. Essa é a regra.
Na 468, os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem, renuncia às suas tentativas? Queres que eles... O que é que queres que eles façam? Quando nada tem a fazer, abandona o campo. Não obstante, espreitam o momento favorável, como o gato espreita o rato. Aí vem aquela pequena palavra que Cristo disse. É por isso que o Cristo falava, orai e vigiai. Para eu estar numa vibração alta, demora. Mas para eu cair de vibração é ligeiro demais. Parece que tem... Os 15 mil quilos que nos sustenta aqui no planeta Terra é os mesmos 15 mil quilos que me puxa. Essa é a realidade. Na questão 469, por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem. Não tem outro. E colocando todas as vossas confianças em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que deseja ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitam a vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. E desconfiai, sobretudo daqueles que exaltam vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Essa é a pior chaga. Todos nós temos a fraqueza, que é o orgulho e a vaidade. Quando somos atacados em nosso orgulho, a gente faz tudo que não deve. Quando exalta o nosso orgulho, a gente faz também tudo que não deve. Então a nossa chaga é essa. Eis porque Jesus vos disse, dizendo na oração dominical: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. São palavras sábias. Mas como nós somos fracos, né? A influência que nos auxilia é maior do que a nossa. É como eu falei, é um bom e são 7 ruins. A menor brecha que vocês dão, a menor brecha que seja, aquela pessoa que passa na rua, escorrega e cai. Primeiro impulso seu é o quê? É rir. Onde seu primeiro impulso deveria correr e levantá-lo. Depois que você matou sua vontade de rir, porque foi influenciado pelos aqueles irmãos zombeteiros, aí você diz, eita, eu vou levantá-lo, aí corre e vai levantar. Na pergunta 470, os espíritos que nos procuram induzir ao mal é que assim põem à prova a nossa firmeza na fé, recebem a missão de o fazer, e se é uma missão que eles cumprem, terão responsabilidade nisso? Olha, você vai sair daqui agora, certo? Agora, você tem uma missão. Está vendo aquele cabo de amarelo ali na porta? Dê-lhe uma tapa. Não tenha pena não, dê-lhe uma tapa.
Você acha que Deus ia ter essa imponência de dizer isso? Não é uma missão. Isso é Kardec provocando, viu? Porque Kardec não ia fazer uma pergunta aleatoriamente. Qual é o número da Mega Sena que eu quero ganhar? Ele não estava ali codificando para brincar, não. Estava ali mostrando, ensinando o que a gente tem que aprender. Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz, é pela sua própria vontade. E, consequentemente, terá de sofrer as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para vos provar, mas jamais o ordena. Aí eu me lembro agora, eu até coloquei um apontamento aqui, eu me lembro de Jó. Que Jó era muito devoto a Deus. Toda vez que um filho seu cometia um ato, ele ia lá, matava um gado em súplica, né? Aí o anjo caído chegou e disse: também tu passa a mão na cabeça de Jó, por isso que ele não fala mal de tu. Aí ele disse: então vai lá e provai a fé de Jó. Aí chega um raio e tira todo tipo de criação de Jó, arrebata, mata. Aí chega o servo, corre e disse: veio raios do céu e matou toda a criação tua. Graças a Deus, Deus tem um propósito para isso. Isso também, vai lá também o anjo caído de novo, isso também só foi uma criaçãozinha, isso, vai lá, mexe com tudo, só não faz ferir Jó. Aí retira o filho e a esposa de Jó. Aí esse ato aí, ele corre para o meio da rua, rasga suas roupas e começa a jogar a terra ao alto. Mesmo assim, não pragueja contra Deus. Sente a dor, porque é um homem carnal, como todos nós, mas Deus tem um propósito para isso. E seus amigos mais íntimos, vendo aquela atitude, cometem o mesmo ato que Jó. Se joga ao chão, começa a celebrar jogando terra ao alto. Moral da história: quando a gente tem fé e pensamentos positivos, a gente nunca comete o mal ou fará o mal contra Deus, nem contra o próprio semelhante. Às vezes dá vontadezinho, claro que dá. Você batalhou o mês todinho, um cara chega lá, entra dentro da sua casa, faz a maior festa do mundo. Quem é que não sente aquela pequena ira, aquela raiva? Mas é um planeta de expiação e prova. Vamos para frente. É aí que está a vontade de tu se cuidar. Tu serás tentado para se manter sã. Mas quando é com a gente vira o barco, né? Não, peraí, o negócio, vou matá-lo. Quantos estão dentro de presídio aí porque matou por simples arrogância, porque perdeu a mente? Depois do relato disso, se eu tivesse respirado, eu pensasse mais 10 segundinhos, eu não tinha cometido esse ato. O problema dos nossos atos é o remorso posteriormente. Esse é o ato. Na questão 471, quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade, de indefinível ou de satisfação interior, sem causa conhecida, isso decorre de uma disposição física. Olha a pergunta que Kardec faz. É quase sempre um efeito das comunicações que, sem saber, tiveste com os espíritos
ou das relações que tivesse com eles durante o sono. Hoje eu acordei com uma macaca, hoje eu estou com raiva. Influência de lá, quando tu foi. Mas hoje o dia está abençoado, graças a Deus, que a misericórdia toma de conta. Também foi quando se deslocasse de noite. À noite, nosso corpo físico está lá em cima de uma cama. O nosso espírito está voando por aí. Casa das fantasias, trabalhos edificantes, limpeza de cemitério, e por aí vai. Então, quando vocês acordarem amanhã, e vier aquele pensamento de raiva, opa, que Deus tenha misericórdia de hoje. Ou então, se acordar com um pensamento de felicidade, que o bom e o dia seja de felicidade para todos. A influência da noite que vocês tiverem. Mais uma vez, orai e vigiai. A hora está encerrando. Cada mente é como se fosse um mundo que respira pelas ondas criativas que emite, ou na psicosfera em que gravita, para este ou aqueles objetos sensitivos, conforme os próprios desejos, sem o qual a lei da responsabilidade não subsistiria. Ou seja, somos responsáveis pelos que vivemos, pelo que pensamos, pelo que vibramos e pelo que fazemos. Essa é a realidade. Está no livro Mecanismo da Mediunidade, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado por André Luiz. E sem mais delongas, para acabar a noite, porque não é tão fácil estar aqui na frente, com a influência dos pensamentos de vocês, não é fácil. A gente sente a carga, e principalmente com esse negócio azul aqui na frente, não dando mais uma pequena pressão. Quando eu cheguei aqui que vi Ivan, eu digo, pronto, Ivan escolheu logo hoje para vir. Eu agora tenho duas responsabilidades. A primeira de ter a atenção de todos vocês. Eu agradeço por isso. Essa é a primeira. E a segunda, de não cometer tantos deslizes como as influências querem nos auxiliar, mas também nossas costas aqui tem aquele que diz, se acalma, não é assim não. Relaxa, respira, vai para frente. Para encerrar, que ainda eu tenho 0 segundos, ainda eu tenho 1 minuto, viu? Então, tenhamos cuidado no que pensamos e no que desejamos. Essa é a realidade. Se não é para você, não queira. Mas se for seu, batalhe positivamente, corra atrás. Eu não posso querer um carro alheio, mas posso querer batalhar dinheiro e comprar um. Não há nada não. Uma boa noite a todos e uma semana de muita paz, luz, fraternidade e de pensamentos positivos em nome do bem. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Está apagado, deu já. É porque é isso aqui, é o daqui. Ligado já. Tá. Tome esse. Então vamos agradecer a nosso irmão Carlão pela... Pega esse de volta, retornar isso. Quando ele começa a fazer isso, a bateria está descarregando. Chamar a coordenação. Para agradecer a Carlão pelas palavras, pela reflexão. Na verdade, o pensamento é tudo no universo.
Alguém já disse que a consciência é a louca da casa. Então, e a louca ninguém controla. E onde tem origem esses pensamentos? É muito difícil um espírito perturbado, atormentado, pensar com clareza, pensar com positividade. Então, a origem dos nossos pensamentos está ligada diretamente ao grau de evolução que a gente tem, ao tipo de conduta moral que cada um tem. Então, quando se fala disso, ninguém está falando de uma coisa fácil. Mas o que é fácil dentro do... Não falar dentro da doutrina espírita, não, né? O que é fácil na vida? Qualquer degrau moral que a gente galga, que a gente sobe, é a custa de muito esforço, é a custa de muita renúncia, é a custa de muita dor. Que a gente acha que é ruim, mas na verdade não é. É uma companheira grande. Então, quando você pensa, você já começa a realizar. Começa a plasmar. Então, diz-me o que pensas que eu te direi quem és. Então, o pensamento é tudo. Você pensa, quando Jesus disse para a gente vigiar os pensamentos, nos 10 mandamentos, quando diz, não cobiçar a mulher do próximo, não vá lá e já pratique, não. Você, só em pensamento, quando você pensa, você já realizou. Porque você já emitiu ondas mentais que vão ser aproveitadas pelos irmãos que estão perto para agir, às vezes, na maioria das vezes, contra você mesmo. Porque o mal que você deseja a alguém é captado e ainda você já tem uma ordem mental para os espíritos menos esclarecidos e vai fazer aquilo. E às vezes você diz, triste no que eu penso, né? Porque quando eu penso, acontece. Você fica até se vangloriando disso. Na verdade, você deu muita pilha, né, para que acontecesse tal coisa. Então, vigiar e orar. Vigiar antes de orar, né? Policiar a nossa louca, a nossa consciência. Não controlar, porque não dá não, viu? Mas a gente tem a eternidade inteira para fazer isso. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de fazer hoje. Um pouquinho a cada vez vai ser difícil e a evolução vem em outras homeopáticas. Quando a gente falava aqui da questão da palestra, que é o local onde você tem um esclarecimento moral, onde os irmãos que vêm com você acabam sendo atendidos também, recebemos 2 psicografias que levam a crer nisso mesmo. Enquanto vocês estão aqui, companheiros, pessoas ligadas a vocês estão sendo atendidos, estão tendo a chance de se comunicar pela primeira vez, de ter um choque anímico, de entender que não estão mais nesse mundo. Estão por aqui, porém, em outra vibração, em outra psicosfera. Uma delas diz o seguinte: boa noite a todos. Desde que vim para o lado de cá, tenho observado como vocês encarnados sofrem por que querem. Quando ainda estava, muitas vezes faziam mal só pelo fato de fazer, de gostar. Mas hoje, do lado de cá, vejo como fui tolo em agir assim. Minha mãe dizia, meu filho, faça o bem que colherás o bem. Mas sabe quantas vezes eu agi assim? Nenhuma. E hoje estou aqui sofrendo. E todas as imagens passam à minha frente. E isso dói muito. Já vieram aqui conversar comigo sobre isso. Mas acredito que não tenho merecimento para sair daqui. Me deram a oportunidade de falar essas coisas hoje e eu aceitei. Me disseram que era uma chance de me melhorar um pouco. E não é que estou me sentindo melhor. Me disseram também que isso é uma tal de caridade. Para que todos vocês aprendam, através de minhas palavras, a não desejar o mal aos outros, a saber usar as palavras e, principalmente, a não arquitetar o mal do próximo, como eu tanto fiz.
De onde vim e para onde vou, pouco me importa. Só quero acabar com essa dor dentro de mim. Muitos zombam de mim, outros querem me ajudar. Mas no momento, só quero ficar aqui no meu canto com meus pensamentos. Me disseram que posso voltar para a terra e fazer tudo diferente. Só que tenho medo de errar novamente e voltar para cá pior ainda. Vou embora, meu tempo acabou. Pensem no que falei e não repitam meu erro, para não caírem no abismo que estou. Assinado Roberto Júnior. A outra diz o seguinte: minha querida filha, até parece que foi ontem que deixei o corpo físico para chegar neste outro lado da vida. Como é difícil, porque sempre escutei que depois da morte voltaria para a casa do Pai, para a vida eterna. Encontrei a escuridão e as sombras e os vales. Agradeço a você, filha amada, por hoje encontrar esta casa de paz. Segundo dia que estou aqui e espero não mais sair. Peço a você que acalme o seu coração, que as dores da alma que sentes, nada é dor ao que hoje sinto. Peço aos seus irmãos que a união e o amor seja a bandeira entre vós. Pare de reclamar da vida e aceite a vida abençoada que tens. Só agora que vejo que nada fiz enquanto estava na terra. Mas como foi esclarecido hoje a mim, nada foi perdido. Deus é misericordioso e terei a oportunidade de recomeçar. Caminhe, minha filha, que você terá resposta que tanto queres. Caminha no caminho do bem, da humildade, da caridade e do amor. Deus nos abençoe. Isso aqui não assinou, não falou se é mãe ou pai, mas os conselhos são válidos para todo mundo. A maior caridade que se faz não é você pegar no lápis, no papel e fazer a psicografia. A caridade verdadeira